Primeiramente, eu quero dizer que quem criou a religião foi o homem que criou a divisão entre si. E que tem coisas que não são reveladas, porque tem pessoas que querem ser santa uma mais que as outras. Infelizmente, no meio religioso é assim. Você vê pessoas metendo malha uma nas outras, pessoas querendo sobressair, e assim, mas a verdade mesmo ninguém prega. Ninguém fala quem causou a divisão entre os homens, que foram os próprios. Bom, hoje eu quero falar, cara, de algo que as pessoas não conhecem muito. E eu estou aqui para poder quebrar esse paradigma, que é a folia de reis. As pessoas acham que folia de reis, cara, ela é um segmento longe da pregação do evangelho, mas é totalmente ao contrário. Eu quero provar para você hoje que a folia de reis está dentro da Bíblia. Ela faz parte de um conceito bíblico, mas as pessoas não falam isso. Elas se acham, por pregar o evangelho, elas querem diferenciar. Deixa eu falar para você assim, ó. Os homens criaram divisão entre o espiritismo, entre o evangelho, cara, e entre o catolicismo. Calma que eu vou te explicar melhor para você. Calma que eu explico melhor. Assim, deixa eu falar para você o que é a folia de reis. A folia de reis nada mais é de que quando Jesus nasceu e que a estrela de Davi brilhou no céu, os reis do Oriente foram guiados por uma estrela e chegaram até a manjedoura de Jesus. E então eles adoraram ao nosso Senhor ofertando ouro, incenso e mirra. Tá? Eles foram os primeiros a visitar Jesus, então eles saíram dali fazendo festa. Um tocava viola, que hoje representa viola, no caso naquele tempo era bandolim. Hoje quase que não se vê mais bandolim, mas um saíram tocando bandolim, caixa e pandeiro. E era tudo de couro, no caso. Eu vou falar o que era a caixa naquele tempo, era bongô. Vocês conhecem bongô? Que são dois tamborins assim de couro, chama-se bongô. Eles saíram fazendo festa, tocando bandolim, que hoje significa viola, caixa e pandeiro, e saíram cantando. Isso significa folia de reis. Eles estavam festejando o nascimento de Jesus, que era o verdadeiro rei, e que era o rei que eles estavam esperando, que quando eles foram até Jesus, eles passaram por Herodes, foram até o palácio de Herodes, e eles disseram: nós viemos adorar o verdadeiro rei, você o conhece? E Herodes disse: eu sou o rei. Aí ele disse: não é você que nós estamos procurando, nós estamos procurando o Messias prometido que as Escrituras anunciaram. Então a folia de reis está dentro do contexto bíblico. Não estou falando que a folia é mais santa que outras religiões, não, e também não quero desclassificar o evangelho, só que o evangelho ele tem um jeito que eles se acham absoluto por pregar a palavra de Deus, e eles pregam num contexto totalmente distorcido da Bíblia, distorcido, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, cara, a folia de reis, ela adora ao Senhor sem cobrar nada. Ela leva a palavra. Todo mestre de folia que você ver cantar, ele vai cantar dentro da Bíblia. Ele vai falar da passagem de Jesus. Cara, ele vai falar da Santa Ceia. Os mestres bons, que estudaram a Bíblia, tá entendendo? Que estudaram a Bíblia. Ele vai cantar a visita dos magos. Tudo isso é santo. Ele vai cantar, cara, a fuga para o Egito, que é onde Abraão e Arão salvaram as pessoas as ordens do Senhor. Eles seguiram as ordens do Senhor e foram salvar os cativos que estavam presos no Egito. Então, um verdadeiro mestre que estudou a Bíblia, ele vai falar todas essas passagens. E assim, ó, a folia de reis, ela não explora ninguém. Ela não explora. Você não vê uma folia de reis fazendo propaganda em internet ou emissora de televisão pedindo dinheiro, ao contrário das outras que para poder se manter ficam explorando as pessoas, usando da fé para explorar as pessoas. Tá dando para você entender? Sim ou não? Diga sim, compartilhando se você está entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando dentro do contexto bíblico. Outras coisas também que vocês não sabem é que Jesus,
Jesus não escolhia religião, Jesus não escolhia pessoas, cara. Não escolhia pessoas para dizer, não, você é mais santo, você tem que pregar o evangelho, você não pode pregar porque você é de outra denominação. Jesus nunca fez isso, nunca criou divisão. Foi o próprio homem que se dividiu, cara, entre si mesmo, como eu falei lá no início. Foram os próprios homens. Então eles têm a mania de colocar uma Bíblia debaixo do braço, colocar um paletó, uma gravata e se julgar melhor que os outros. Mas assim, tudo que você vê, cara, faz parte. A Folia de Reis, por exemplo, ela faz adoração. E o palhaço que você vê em Folia de Reis, ele significa os soldados de Herodes que perseguiram Jesus. Tá? Que o certo do palhaço, hoje em dia você vê pessoas que não sabem organizar uma folia, mas o certo do palhaço é ele andar atrás da folia, que ele está perseguindo o menino Jesus. Que no caso é a bandeira. A bandeira significa Jesus. Tá? Significa Jesus, e a perseguição que Herodes mandou perseguir para poder matar Jesus. Então houve a matança dos inocentes, onde os soldados invadiram e mataram todas as crianças querendo atingir Jesus. Só que o anjo Gabriel protegeu a família sagrada, avisando o pai de Jesus, a José, para que ele saísse dali e fosse para Belém, entendeu? Aonde que eles poderiam ficar tranquilos naquele momento. Então, a folia representa isso, cara. A folia representa isso. Tá? Representa a proteção de Deus, representa toda a enquete que você vê as pessoas pregando. Isso significa a Folia de Reis. Eu queria entrar em outro contexto também. Que Jesus participou, cara, de várias festas. Jesus bebia vinho. Não estou incentivando aqui as pessoas a beber vinho. Inclusive foi o primeiro milagre do Senhor Jesus, foi transformar a água em vinho. Maria sabia que Jesus era santo e ela pediu para o nosso Senhor que ele fizesse essa transformação. E ele disse, não é chegada a minha hora. E ela implorou e ele pegou e fez o primeiro milagre. E daí por diante foi vários milagres, como ele estava no deserto e com 12 pães e 3 peixes, ele fez dali se alimentar, cara, uma multidão de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Então, cara, tudo isso tá dentro do segmento bíblico e as pessoas não pregam, elas só pregam, cara, elas só falam de prosperidade, isso e aquilo, mas elas não falam da vida de Jesus, elas não falam que Jesus transformou a água em vinho, elas não pregam isso, elas não pregam. Elas querem pregar ilusão para vocês. Jesus era uma pessoa humilde, Jesus andava de cidade em cidade pregando a sua palavra. E ele era o verdadeiro rei, ele não se colocava mais do que ninguém. Os homens hoje querem ser mais que qualquer outro. Se perguntar um evangélico, ele vai falar que ele não aceita conversar com a pessoa espírita, que no caso o outro nome cidade de macumbeiro. Ele não conversa com o católico, que é a religião aí do Papa, tá entendendo? Dos padres, e ele não conversa com o mestre de Folia de Reis. Vai entender uma coisa dessa, vai entender a hipocrisia dessa gente. Vai entender. E entre si mesmo, eu tô falando assim, não tô falando somente, eu tô abrangindo todas as religiões. E entre si eles se dividem. Eles se dividem, cara, que é complicado. O ser humano é complicado. É um querendo se exaltar mais que o outro. E eu estou aqui para poder quebrar esse paradigma, para falar para vocês, cara, que Jesus era a pessoa mais simples do mundo, Tá? Jesus sentava com os povos, conversava com os seus fiéis, os seus seguidores, conversava e abençoava as pessoas da rua, tá? Que não fizessem parte do seu grupo espiritual. Jesus conversava com eles. Cara, a fé está em cada um. A fé está em cada um. Basta você ter fé que você será tocado por Jesus. Você consegue, cara, dentre milhares de pessoas, tu consegue fazer, cara, a fé renascer dentro de ti e consegue fazer coisas inacreditáveis. E não é para você ficar nessa guerra, debatendo, o cara da internet prega o que é errado, o que é certo, tá entendendo? Não tem esse debate. Você vê pessoas metendo malha em quem prega a internet, metendo malha. E,
assim como se ele fosse melhor, como se ele fosse a última bolacha do pacote, a luz que veio para brilhar sozinho. Não, cara, não, nós temos que dar espaço para as pessoas. Rapaz, eu gosto, cara, eu gosto de simplicidade, eu gosto de explicar as coisas para que as pessoas saibam o verdadeiro, o evangelho, o significado do evangelho, que é a união entre os povos, cara, é falar de Deus, é falar da salvação e falar a verdade, porque a verdade está, cara, dentro da Bíblia. Você tem que pronunciar a verdade, que Jesus falou e ele falou, vá e prega o meu evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que eu vou dizer para você agora. Se você crer, você será salvo. Aqueles que não crer não serão salvos. Não adianta eu querer mentir para as pessoas aqui. Não adianta eu querer ficar adoçando as pessoas, falando que tudo é maravilhoso, tudo é isso. Não. Houve uma divisão, cara. E essa divisão está levando pessoas para o abismo. Ou você crê ou você não crer. Ou você vem agora para os braços do Pai, ou você vai ficar para trás. A porta não vai se abrir para você. A porta da salvação é para aqueles que crer. É isso aí, gente.